E aí, pequeno gafanhoto, tudo certinho com você aí do outro lado da minha telinha? Eu quero, antes de dar continuidade ao nosso assunto de hoje, e eu quero, para que você não se distancie do tema, no nosso bate-papo de hoje, no nosso insight, na nossa reflexão, na nossa troca de experiência, eu vou falar sobre arrependimentos. Já no vídeo anterior, eu falava que essa máxima, quando eu cheguei a esse mundo, já era assim, quando você chegou também, já existia. Os arrependimentos sempre chegam tarde demais da conta. É por isso que é arrependimento, né? Se você entendeu algumas mensagens antes que venham ao arrependimento, não precisa, evidentemente, arrepender-se. Então, portanto, fica ligado no vídeo porque o nosso bate-papo de hoje promete. Bem, eu sou Guilmar de Souza. Você não imagina o quanto eu tenho a curiosidade de conhecer as pessoas que estão aí do outro lado, ou a pessoa, você, consumindo o nosso conteúdo. Tá, vamos falar de arrependimento, sobretudo no âmbito dos relacionamentos. Pessoas que, após ter perdido, arrependeu-se amargamente. E aí, infelizmente, não teve mais como reaver ou retificar a situação ou consertar o erro cometido. Algumas pessoas costumam pensar que a vida é injusta. E eu acredito que por diversas vezes na vida, talvez, você já tenha ouvido alguém lamentar e dizer que a vida não é justa. Parece que as coisas boas ou positivas acontecem bem ao teu lado, ao teu entorno, com as pessoas com quem você convive, brincadeira, tá? Com quem você convive, e parece que a sua vez nunca chega. Mas vamos lá. Voltando para a questão do assunto que eu trouxe para a gente, para nossa reflexão no vídeo anterior. Imagine que uma criatura dessa natureza, e eu me refiro, se você não viu o vídeo, eu vou deixar, eu sempre me esqueço se é desse lado ou desse, mas vai aparecer um irzinho com o título, qualquer coisa você vai lá e dá uma acompanhada para que você possa se inteirar com relação ao que eu falei no conteúdo anterior. Mas caso você não tenha tempo no momento de ir ver, eu vou dar uma pincelada aqui para que você possa entender exatamente do que eu falei. Eu me referia a um caso em que um pai, na verdade papai e mamãe, mas um pai em específico, se opôs e muito a um determinado relacionamento, não concordou, aconselhou a filhona, disse que não era de acordo, ela era uma adulta, vacinada, já pagava suas próprias contas, já vivia, já havia escolhido uma forma de viver, casou-se, mais tarde o cidadão foi muito desleal com ela ao ponto de escolher a amante em detrimento do quanto ela foi valiosa em sua vida. Com uma filha linda que está na fase da adolescência, uma diva super educada, ainda assim o cara simplesmente em um determinado ponto do relacionamento a trocou pela amante. E eu dizia o seguinte, falando num bom português, num português bem acessível, o homem que deixa a sua esposa, e eu não quero dizer que relacionamentos, por mais socialmente equilibrado que seja, não tenham problemas, porque somos seres falíveis, né? Todos nós temos defeitos e virtudes. Algumas pessoas mais defeitos que virtudes, mas temos boas virtudes, evidentemente, mas cometemos muito erros. E em relacionamentos com pessoas falíveis e evidentemente limitadas, existem sim problemas. No entanto, um relacionamento não deve ser definido pelos problemas, e sim pelos pontos positivos. Acontece que eu digo que assim, o cara tem que ser muito burro para deixar a sua esposa, ok? Para optar, eu bati aqui no microfone, certamente fez um barulho estranho aí, mas enfim, isso não vai fazer com que a essência da mensagem seja transmitida. Ele simplesmente no momento da vida a trocou pela amante. Ok,
Não deu certo com a amante, a super esposa o recebeu de volta. Acontece que ela continua tentando, tentando e tentando para que as coisas se acertem. A pergunta é, até que ponto, de fato, né, depois de tudo isso, e eu não estou dizendo que as pessoas não mudam, o que eu quero te dizer é que tem essa máxima aí que é um clichê, mas dizem que pau que nasce torto, morre torto e até a cinza é torta. Tá, quero te dizer que concordo e não concordo tanto, porque as pessoas, elas são capazes, quando querem de verdade, existem pessoas que mudam sim. É raro, é muito raro, mas acontece. Mas é com uma frequência muito pequena que se vê algo do gênero. E o que acontece com o ser humano, infelizmente? Sobretudo, ser humano de caráter duvidoso. Eles nunca, ou quase nunca, param para refletir enquanto a vida está ofertando-lhe oportunidade de mudança. Aí é nesse ponto que o arrependimento só vem tarde. Nesse caso, a esposa o recebeu de volta. Me diz uma coisa, talvez, sob o ponto de vista ou a perspectiva de muitas pessoas, ela é uma idiota. Talvez ele até sorria dela por ser uma pessoa muito inclinada, muito engajada com relacionamento, ou valoriza ao ponto de ignorar esses pontos negativos, mas acontece que tem pessoas que passam uma vida, ou passam uma vida usando e abusando do companheiro ou da companheira. Isso serve também para relacionamentos de outro gênero. As pessoas erram, o outro dá oportunidade, pisa na bola de novo e outra oportunidade é concedida, até o ponto da paciência da pessoa paciente esgotar-se e ela acaba partindo para outra ou rompendo de uma vez por toda a relação. E o que acontece nesse ponto? Aí o cidadão vai chorar e amargar o fato de não ter valorizado tanto quanto deveria valorizar. E a mensagem aqui é a seguinte: se você é inteligente ou usa os pouquinhos neurônios que você ainda tem, por favor, aprenda a identificar pessoas que realmente gostam de você, gostam o suficiente para valorizar mais as tuas virtudes em detrimento dos teus defeitos. Eu digo isso porque recentemente eu estou acompanhando um caso em que, olha, que é o homem da relação. Eu vou te deixar de forma muito clara aqui. O cara, ele tem uma comunicação excepcional, não é agressiva, é uma comunicação clara. Ele diz para a companheira realmente o que ele espera e ela faz exatamente o oposto em quase todos os aspectos da vida. E convenhamos, não que ela não seja uma pessoa com qualidades dignas de aplauso. Tem qualidades, mas, porém, contudo, no entanto, não é aquela companheira excepcional, ok? Eu digo na questão de realmente ser voltada. Vamos lá, não quero dizer que essas relações são mais valiosas do que outro gênero. Mas sabe aquela Amélia, já ouviu falar? Não sei se você nunca ouviu falar a respeito. Pesquisa aí um pouquinho a respeito daquela mulher Amélia. Amélia é aquele gênero de mulher muito voltada para o cuidado da família. Esposo e filhos. Então, outro dia eu falava, inclusive, com uma amiga que ela disse: o meu sonho de consumo é ser uma mulher Amélia. Aquela mulher que se dedica, que se volta para o cuidado com o esposo, com o filho, aquela exímia dona de casa, desse gênero de mulher que eu estou falando. Ainda existem por aí, sim, com uma menor, em um menor número, em um número muito reduzido, porque a gente sabe muito bem que a realidade do século XXI é aquela realidade da mulher também crescer academicamente e, portanto, financeiramente também colaborar com eu diria, com uma manutenção da família. Então, as Amélias
já estão meio que fora de moda, né? Falando em um português acessível. Aí nesse caso específico, essa criaturinha aí tá longe de ser uma Amélia. E em virtude do problema que o casal está enfrentando, ele se propôs a fazer terapia. E isso é muito importante porque o que acontece hoje? Há estudos, né, que comprovam que os homens, pelo machismo que prevalece na sociedade ainda hoje, e a gente sabe muito bem que, por mais que as coisas se modernizem, ainda assim somos oriundos de uma sociedade machista. Quer você queira ou não, é tão verdade que o homem ainda pode se portar de determinada forma, ainda é aceitável, a mulher não. O homem pode frequentar alguns ambientes, a mulher nem tanto. Quando o homem trai, é muito natural de sua natureza, é homem. Para a mulher, nem tanto. E você sabe muito bem que eu poderia continuar aqui citando alguns exemplos de que ainda vivenciamos a realidade de uma sociedade machista. Você sabe disso, né? Então, nesse caso em específico, o cara que, tentando deixar o machismo de lado, propôs uma terapia de casal. E como os problemas nesse relacionamento estão tão amplificados ao ponto de já não estar sendo mais possível administrar, ele propôs essa ideia aí de uma ajuda profissional. E aqui eu abro um parêntese para te dizer o seguinte: há situações em que você tem capacidade cognitiva para resolver, para gerenciar o problema. E há casos em que é aconselhável você procurar uma ajuda profissional. Por quê? Vivenciamos uma sociedade onde, mais do que nunca, as questões emocionais são muito gritantes, são flagrantes. Você sabe muito bem que vivenciamos uma realidade de um mundo depressivo, ansioso, e não é à toa que a profissão psicologia está tão em alta, porque é quase impossível você conversar com alguém que não tem problemas do gênero por resolver. E ele, deixando aí o machismo de lado, propôs uma terapia de casal para que as questões fossem resolvidas de forma mais assertiva. E adivinha, a moça falou que isso é coisa de homem, terapia. Quando na verdade há um estudo de caso e a estatística mostra que, na maioria, em um percentual muito grande, o homem ele não está muito inclinado a passar por esse tipo de situação. O machão acha que é bom o suficiente e que resolve a questão de que não precisa necessariamente de uma ajuda profissional. E por isso, caso você não saiba, o índice de homens que se suicidam de diversas formas, que tiram sua própria vida, é muito maior em relação à mulher. Nesse caso, essa moça, nesse relacionamento, não quer fazer a terapia. Veja, ele está se disponibilizando, abrindo mão aí da posição de machão, de que resolve as coisas sem precisar da ajuda profissional, e ela não está dando a mínima. Ele estabeleceu algumas condições, e eu tenho certeza, pelo que conheço da pessoa, não de forma arbitrária, mas entenda que as pessoas precisam colocar limites nas atitudes dentro de um relacionamento conjugal. O que eu quero te dizer com isso é que esse relacionamento a que me refiro é uma das instituições mais importantes da existência humana, o casamento. Particularmente, eu acredito, eu o vejo dessa forma. De todas as relações interessantes e necessárias da existência humana, eu acredito que o relacionamento é uma das instituições mais valiosas. E por isso, por ser tão valiosa e importante, você tem que entender que limites precisam ser
levados em consideração, não tem como, dentro de um relacionamento, você continuar vivendo como se não estivesse dentro de uma relação tão importante quanto o é de fato. Então, limites. Dentro de um relacionamento precisa existir limites, precisa existir condições, precisa existir, eu diria, linha, né, divisória entre o que é certo e o que é errado, entre o que é aceitável e o que não é tão aceitável ou tolerável. E eu acredito que você deve concordar comigo, não dá para se viver casado como se fosse solteiro, não dá para ter um compromisso dessa natureza como se esse compromisso não exigisse de você comportamentos diferentes de um comportamento de quem não está dentro desse compromisso. Você me entendeu a minha mensagem? Então, acontece que o cara, e o engraçado, de verdade, ele é um cara à moda antiga, cara. Apesar de ser jovem, ele já foi do gênero que levava café na cama. Acredita nisso? Deixava bilhetinho pra gata. E ainda assim, ela está andando e defecando para a relação. Aí me diz uma coisa, mais tarde, quando a represa se romper e quando não for mais possível segurar a onda, quando o divórcio for uma realidade, me diz, como essa mocinha, desse caso em específico, vai se sentir? Essa é uma pergunta retórica, na verdade, né? Você não precisa responder. Mas se quiser deixar o comentário, sinta-se à vontade. E é lógico, não quero dizer com isso que o cara também não tem defeitos. É evidente que todos nós temos. Mas a verdade é que, se for comparar, se for colocar na balança, tem problemas? Tem, mas diante do comportamento dessa moça, ele é um príncipe. No entanto, não está sendo valorizado. O que eu quero te dizer é o seguinte, valorize os teus relacionamentos, valorize as pessoas que se importam com você enquanto você os tem por perto. Porque depois, quando a represa se romper, quando não der mais para segurar a onda, quando essa pessoa que foi muito paciente partir para outra, lamento muito pela pessoa. E eu espero que você não esteja sendo esse tipo de pessoa que não está valorizando o suficiente a tua relação. Seja relação de qual, não importa a natureza dessa relação. Seja de natureza familiar, seja de natureza profissional, seja no âmbito social. Valorize as pessoas que se importam com você enquanto elas se importam. Eu já vi pessoas assinando o divórcio e as lágrimas literalmente molhando o papel onde a assinatura estava sendo depositada. Porque quando a pessoa teve a oportunidade de corrigir um erro em específico, não o fez. Depois, lamentar foi muito tarde. E é incrível que essas pessoas que não valorizam os relacionamentos, quando perde a pessoa, ela fica tentando reaver a relação a qualquer custo, se posicionando como uma pessoa boazinha, e chora, e lamenta, e faz propostas, e se dispõe a fazer tudo aquilo que não fez quando podia fazer. E aí, eu quero dizer o seguinte, se você não valoriza agora, quando você perder e ficar aí lamentando, e chorando, e pranteando, eu só tenho uma coisa para te dizer, coisa boa. Agora faz o seguinte, se você achou interessante, compartilha esse conteúdo com outras pessoas. Deixa aqui embaixo o teu comentário, por que não, com a tua impressão, que você achou, que deixou de achar. Inscreve-se no canal, tá bom? Curte o vídeo, para de ser mesquinho, pelo amor de Deus. Isso não te custa nada. Curte aí o vídeo, afinal de contas, é através do teu engajamento que eu vou me sentir motivado em voltar aqui e mandar ver mais vezes.